Graça e paz, irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos ao culto vespertino da Primeira Igreja Batista da Freguesia, em Jacarepaguá. Vamos orar pedindo a Deus que seja conosco durante esse culto que estaremos prestando a Ele e que Ele realmente possa estar falando aos nossos corações. Amado Deus, eterno Pai, glorificado seja o Teu nome. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade de estar participando desse culto, Senhor, online, com todas aquelas pessoas que estão se dispondo, ó Deus, ligando os seus aparelhos e assistindo em qualquer tempo, Senhor. Não só nesse momento em que estaremos entrando e divulgando o vídeo, mas a qualquer tempo, ó Pai, que uma pessoa ligue e entre, se conecte através do nosso canal, que ela possa ser abençoada, ó Deus, por tudo aquilo que estará sendo ministrado. A qualquer tempo, em qualquer época, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa falar a esses corações. Fala, Senhor, fala conosco, usa cada pessoa que estará participando desse culto para a Tua honra e para a Tua glória. É o que nós te pedimos e desde já, ó Deus, te agradecemos. Amém. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que se decepcione o produto da oliveira, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O vento não me derrubou, o medo não me parou, a guerra me feriu, mas a experiência ficou. Eu não me calei e não vou me calar. Enquanto houver fôlego, vou adorar. Posso até ter caído na guerra, mas caído não vou ficar. Sei que este vento vai passar. Também sei que o meu milagre vai chegar. Deus conhece a minha história, sabe tudo sobre mim. É só olhar para trás para ver quantas guerras já venci. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Ele cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho, Ele cuida da tua vida, cuida do ministério, cuida da saúde, cuida desta igreja, Ele cuida de ti. Adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifica que Ele cuida, louve a Ele que Ele cuida. Receba força, receba alegria, receba equilíbrio, unção de ousadia. Essa guerra não te mata, vai te fortalecer. É neste deserto que Deus vai prover. Se prepare, tem novidade chegando pra você. Deus dá força ao cansado, levanta o caído, exalta o humilhado, Ele cuida do ferido. Enquanto você adora Ele aqui, Ele cuida de tudo pra você. Então adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifica que Ele cuida, louve a Ele que Ele cuida. Se alguém perguntar
Como você venceu, você vai dizer assim: sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Ele cuida de mim. Ele cuida de mim. Irmãos, nesse momento nós teremos a oportunidade de estar contribuindo com os nossos dízimos e nossas ofertas. E se você que está em casa, se você vai contribuir, você pode colocar o seu aparelho de telefone no QR Code que está aparecendo aí na tela e fazer a sua contribuição. Ou você pode fazer a sua transferência para a conta da igreja, que também está aparecendo aí no visor. Fazer um Pix ou fazer um TED, da forma que você quiser, mas não deixe de estar contribuindo. Eu separei para estarmos trabalhando nessa noite o texto que Lucas registrou. Está lá em Lucas capítulo 21, versículos de 1 a 4. E eu gostaria de estar fazendo com vocês um trabalho a respeito de em que consiste a mordomia. O texto fala da oferta da viúva pobre e ele diz o seguinte: estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: verdadeiramente vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta aquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Desse acontecimento registrado por Lucas, nós podemos entender o seguinte, irmãos, que a mordomia, ela consiste no seguinte: não na quantia oferecida, mas no sacrifício envolvido. Os ricos, eles foram lá e eles deram grandes quantias, mas Deus diz que a oferta da viúva foi maior do que a oferta deles, porque ela estava ligada ao sacrifício que aquela mulher estava fazendo para colocar aquelas 2 moedas ali. E não na posição dos ricos em dar ali aquilo que sobejava. E esse já é o segundo ponto. Por quê? A mordomia, ela consiste não em usar o que eu preciso e oferecer o saldo, mas em dar tudo o que tenho e sou. Aquela viúva deu tudo o que tinha. E aqueles homens ricos, eles deram aquilo que realmente estava sobrando. E a mordomia, ela consiste não em enriquecer a Deus, mas em eu ser mais confiante e dedicado a Ele. A contribuição, ela está muito ligada à minha confiança em Deus. É aquilo de você realmente poder dar consciente daquilo que Deus pode fazer. E aí tem falado muito ao meu coração o texto de Malaquias, quando ele diz: fazei prova de mim. O Senhor dos Exércitos diz: traga os seus dízimos e suas ofertas e depois você faça prova de mim. Aquela viúva, ela deu tudo o que tinha e com certeza ela foi tremendamente abençoada por Deus devido àquela oferta, aquela entrega que ela estava fazendo naquele momento. Vamos orar então, agradecendo a Deus pela sua contribuição e pela contribuição de todos os irmãos. Amado Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por todas essas ofertas e esses dízimos que foram depositados no teu altar. Senhor, nós queremos agradecer e pedir a orientação e a direção, ó Deus, das pessoas responsáveis pelo uso desses valores, que esses valores de fato possam ser usados, ó Deus, na tua casa, na propagação do teu evangelho, de forma, ó Deus, consciente, de forma realmente ali, ó Deus, detalhada, que possamos estar adquirindo os equipamentos que precisamos para melhorar, ó Deus, o nosso culto online.
câmeras, ó Deus, o nosso retroprojetor, o nosso projetor que precisamos comprar, que o Senhor possa estar dirigindo, ó Deus, para que possamos comprar equipamentos bons, equipamentos realmente eficazes, ó Deus, para que possamos prestar um melhor culto a Ti. Nós te pedimos essas coisas, te agradecemos, pedimos as mais ricas bênçãos sobre a vida dos teus servos que estão colaborando nesse momento, participando, ó Deus, da tua obra por meio da entrega dos seus dízimos e ofertas. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. De tempestades e bonanças, não temo mais ondas e ventos. O que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra eu viver, experiência pra contar. Isso é Jesus a me moldar. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando, então. Toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca a fé. Se o teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para aquela noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar. O segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. Tá sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando, então. Toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca a fé. Se o teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para aquela noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso
para aquela noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. Irmãos, nesse momento em que estamos orando a Deus, pedindo a Ele a direção, eu gostaria de estar compartilhando com vocês aqueles irmãos de nossa igreja que se encontram enfermos. Gostaria que os irmãos estivessem orando pela vida da irmã Geralda, que está internada, a irmã Maria Geralda, que está internada. Ela está no hospital, carecendo de nossas orações. Também da irmã Lindaura, que está internada. Ela está internada lá em Paracambi e não pode receber visita, mas estejam orando pela vida dessa serva do Senhor. Estejam orando pela vida da Jerusa, que foi membro aqui em nossa igreja e que agora mora com a sua família lá nos Estados Unidos, mas que está muito enferma, também carecendo muito das nossas orações nesse momento. Não esqueçam de orar também pela vida do diácono Aldenor, que está em recuperação, por todos esses irmãos que estão enfermos. Se você tem algum irmão que está enfermo, algum parente e gostaria de compartilhar, coloque aí no grupo da nossa igreja, peça a irmã Cristiane para compartilhar na lista lá de distribuição. Nós precisamos orar também pela Gláucia. No domingo a irmã Zerenil pediu oração pela vida da Gláucia, então vamos estar orando também pela Gláucia. Peço oração também aos irmãos pelos nossos queridos que estão enlutados. Essa semana faleceu a irmã Gilda, que foi membro da nossa igreja durante muito tempo, agora estava ali como membro na igreja Quitanilha. Vamos orar pela sua filha Cíntia, Elaine, pelo Ed, seus filhos, pelas suas netas, bisnetas. Estejamos aí com esses queridos em oração. Vamos orar também pela irmã Carla, que perdeu o seu esposo, e todos os outros irmãos que ao longo desse período de pandemia têm perdido os seus entes queridos. Não vamos deixar de estar orando por essas pessoas. É muito importante que estejamos dando apoio uns aos outros nesse momento difícil pelo qual estamos passando enquanto nação, enquanto povo de Deus. Vou dar um tempo para que os irmãos possam estar, então, orando. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por todos esses pedidos que foram colocados no seu altar. Te pedimos também, ó Deus, para aquelas pessoas que estão enfermas e enlutadas e que nós não citamos aqui o nome por esquecimento, ó Deus, ou até mesmo por falta de conhecimento. Nós pedimos as tuas maiores misericórdias, ó Deus, que a tua boa mão seja sobre todos nós, nos sustentando, ó Deus, sustentando a nossa fé nesse momento que temos passado. Nós te pedimos, ó Deus, a tua unção sobre a vida de cada servo teu. Nós te pedimos, ó Pai, principalmente para aquelas pessoas que estão morrendo sem ter Cristo como único e suficiente Salvador. Que enquanto igreja, ó Pai, nós possamos ser chamados, avivados, ó Deus, impulsionados a falarmos cada dia mais, a todo instante, ó Deus, da tua palavra que liberta, do caminho, ó Deus, que só Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida, que nós possamos realmente ser luz e sal no nosso bairro, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, ó Deus, no nosso Brasil. Tenha misericórdia do nosso Brasil, das pessoas que estão passando por grande situação, por grande dificuldade financeira, por aquelas pessoas que estão desempregadas, por aquelas pessoas que estão enfermas nos hospitais. Pedimos a Deus que
o Senhor tenha misericórdia dessa variante Delta que está chegando aí na nossa cidade, ó Pai, com possibilidade de ficarmos quase que inteiramente dependentes dela. O número de pessoas contaminadas por essa variante tem aumentado. Nós pedimos a Tua misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja encurtando esse tempo. Em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia no Salmo 37. Estarei lendo do verso 1 até o verso de número 11. Salmo 37, de 1 a 11, é o texto que servirá de base para a nossa reflexão de hoje. E o título da mensagem de hoje é Fica Tranquilo. Vamos ao Salmo. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, e como a relva verde logo murcharão. Confia no Senhor e faça o bem, e assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira, rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão por herança a terra. Um pouco de tempo e os ímpios jamais existirão, mas, por mais que os procure, não serão encontrados, mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Quem nunca se entristeceu por fazer ou tentar fazer as coisas certas e corretas, ao passo que alguém intencionalmente, premeditadamente, faz algo errado e aparentemente se dá muito bem? Quem nunca se sentiu incomodado, talvez, com o progresso dos maus, com o sucesso dos maus, e talvez tenha ficado um pouco frustrado por isso, ou pelo menos pensado, será que vale a pena ser justo? Imagina que um funcionário, por exemplo, que sempre busca fazer o que é correto no seu trabalho e ele acaba sendo ultrapassado, preterido por alguém que é desonesto, politiqueiro, de péssima imagem, mas, por alguma maneira, por articulações, consegue sempre o que quer e é promovido na frente dele. Alguém que procura levar a vida certa e correta, mas por conta de um comentário mentiroso, fofoqueiro, de pessoas, às vezes, sem o mínimo comprometimento ético e moral, acaba tendo a honra manchada e denigrida. Há pessoas que, quando passam por situações assim, sofrem muito e têm vontade de desistir, de abandonar, se deprimem completamente. O Salmo 73, curioso, o Salmo que nós vamos estudar é o 37, mas o Salmo 73, o número inverso, Asaf fala exatamente sobre isso. Asaf diz que todos os dias ele se esforçava para ser justo, para ser decente, e parecia que por esse comportamento estava se dando mal. Porque ele olhava à sua volta e via que, aparentemente, as pessoas mais desonestas prosperavam de forma acentuada. E isso era um choque para ele. Vou ler aqui alguns trechos. Versos de 1 a 3 do Salmo 73, Asaf diz assim: Na verdade, Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porém,
quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Interessante. Asaf havia sido educado numa cultura muito parecida com a nossa, uma cultura tradicional, religiosa, em que ensina que Deus pune o mal e recompensa o bem. Então, por entender assim e por fazer o bem e entender que não era recompensado, ele chega a se perguntar de que adianta ser justo, melhor seria ser igual a eles. Até que ele vai escrevendo o Salmo e diz assim: então eu entrei no templo e compreendi, entendi. Eu vou ler para vocês. A partir do verso 12, do Salmo 7:3, diz assim: os maus são assim, eles têm muito e ficam cada vez mais ricos. Parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas de pecado, pois tu, ó Deus, me tens feito sofrer o dia inteiro e todas as manhãs me castigas. Se eu tivesse falado como os maus, teria traído meu povo. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Até que ele diz assim, verso 17, porém, quando fui ao templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. Queridos, é tremendo isso. Ele vai dizer, fui ao templo e entendi. O templo, para o hebreu, era a morada de Deus, era a presença de Deus, era o lugar onde Deus estava. E o que o Asaf está ensinando é que quando ele entrou verdadeiramente na presença de Deus, ele entendeu o que acontecerá no fim com aqueles que são maus. É sobre isso que eu quero falar. Fica tranquilo. Eu convido você hoje a entrar na presença de Deus, na compreensão de Deus, a entender os projetos, os planos de Deus que não são os nossos planos, e se conservar bom, se conservar puro, ter as suas mãos limpas, porque vale muito a pena. Quanto aos maus, Deus cuidará deles. Voltando então ao Salmo 37, o tema desse salmo seria da prosperidade do homem mau e do fardo que vem sobre a pessoa justa. Seria esse o tema desse salmo. E ele começa com uma expressão hebraica que significa literalmente não esquente. Aliás, esse seria o título do salmo, não esquente, ou fica frio. Mas por conta de uma música que ficou na minha cabeça, eu coloquei fica tranquilo. Eu já conversei com pessoas que já perderam promoções. Já conversava com um paciente agora, um aluno revoltado, porque durante a pandemia ele tentava fazer as provas online corretamente, enquanto os amigos consultavam o Google e tiravam então as maiores notas. Curiosamente, né, eram inclusive elogiados por seu desempenho, enquanto ele, honesto, tinha notas baixas. E eu falei para ele, esquenta não, fica tranquilo, o Enem é logo aí na frente. Ou seja, mas como não esquentar? Como não se aborrecer com injustiças? 3 coisas que eu quero recomendar nessa oportunidade. A primeira delas é olhe para frente. Verso 1 e 2 do Salmo 37. Não se aborreça por causa dos homens maus, não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Sabe o que acontece? Nós
olhamos para o presente. Nós olhamos o aqui e o agora. Nós sempre queremos aquilo que é imediato. Hoje, nós queremos fazer algo que nos dê uma recompensa hoje, né? Algo que aconteça agora, e queremos que Deus haja agora, puna agora, quem quer que seja. Não é um bom sentimento. Nós temos que ter a capacidade de olhar para frente e entender que muito das recompensas que teremos, poderemos ter sim, mas no futuro. Talvez ainda nem nesse plano, mas eu creio que nesse plano, Deus abençoará muito aqueles que são corretos, porque é impossível estar na presença de Deus e não receber as suas bênçãos. O grande problema é que o nosso relacionamento com Deus, ou melhor, o grande problema do nosso relacionamento com Deus é que nós temos relógio e Deus não. Nós temos calendário e Deus não. E às vezes temos dificuldade de esperar o tempo de Deus. E o que eu quero dizer para você é que as coisas não acontecem no nosso tempo, mas no tempo e na hora determinada por Deus. Por isso, eu queria que você passasse a olhar para frente, olhar para o futuro, olhar para aquilo que Deus está preparando para você e para nós como povo de Deus. Muitas vezes percebo que temos dificuldade de crer que as coisas, que as promessas da Bíblia são verdades. Nós, às vezes, falamos que cremos, mas parece que não cremos totalmente. Então, olhe para frente, olhe para as promessas, olhe para aquilo que Deus está preparando. Tem uma passagem do livro de Atos muito interessante, porque Paulo está à frente de um homem chamado Festo. E ele vai ser interrogado por Festo. E qualquer um que olhasse aquela cena, que visse ali, Festo era procurador do Império Romano, e visse a posição de Festo, e visse ali Paulo, aquele homem com cabelo desgrenhado, roupas sujas, olharia e diria: Festo tem futuro. E não há futuro para Paulo. Mas eu vou dizer uma coisa para você: o Império Romano passou, e quem é Festo? Jogou aonde? Ninguém conhece. Quem sabe quem é? O futuro era de quem? O futuro era de Paulo. E a sua mensagem. Talvez boa parte das pessoas do mundo hoje se chamam Paulo, Paula. Uma das maiores cidades do Brasil, né? É São Paulo, em homenagem àquele homem que parecia que não tinha nenhum futuro. Então, em vez de olhar as circunstâncias, em vez de se debater, se deprimir, eu convido você a olhar para frente e entender que há um Deus que cuida. Quero ler outro texto. Hebreus 11, de 24 a 27, diz assim: foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito sem ter medo da raiva do rei e continuou firme como se estivesse vendo o Deus invisível. Moisés via o invisível. Moisés tinha os olhos fixos na recompensa futura. Moisés olhou para frente. Querido, você que está me ouvindo nessa oportunidade, olhe para frente, olhe para o futuro, põe os olhos fixos em Cristo.
e creia que a vontade dele sempre triunfará no final. Essa é o primeiro ensinamento. Há um segundo. Olhe para cima. Eu quero ler agora do verso 3 ao 7. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro, como a alvorada, que você é justo, e como o sol do meio-dia, que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Fica tranquilo. Olhe para frente, olhe para cima. Preste atenção nesse texto, nos verbos que o salmista aqui usou. Ele disse assim: confiar, deleitar, entregar, aquietar, descansar, aguardar. Sabe o que significa tudo isso? Confiar. O que Deus quer que você confie nele, olhar para cima, é confiar em Deus. É olhar para um Deus que trabalha por você, um Deus que você pode confiar, um Deus que nunca falhou. E não falha. Fui moço e agora sou velho e nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. É o que ensina esse texto. Às vezes nós nos colocamos em competição, em disputa com as pessoas. E queremos sempre nos comparar com as pessoas e nos avaliamos muito mal por isso. Uma competição que parece que tem que ser vencida de qualquer maneira. Então, se alguém faz alguma coisa, eu preciso fazer. Se alguém compra alguma coisa, eu preciso comprar. E eu estou só olhando para os lados, olhando pelo outro. Para! Olha para o alto, olha para Deus. Pare de se comparar com as pessoas. O verso 7 diz assim, não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal. Tira os olhos dessas coisas e coloque os olhos no Senhor, na recompensa do Senhor. Se alguém conseguiu algo e se está prosperando, isso é problema dele e das circunstâncias dele. Não significa que você seja melhor ou pior. Confie no Senhor, coloque a sua confiança no Senhor, e por isso nós precisamos olhar mais para cima, olhar mais para Deus, olhar mais para as coisas que Deus derrama sobre nós. Toda a dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes. Em 2 Reis, acontece algo interessante. Um exército inteiro cerca a cidade e Eliseu estava ali com um moço, companheiro dele, ajudante dele. E Eliseu diz àquele moço que eles dois eram mais do que aquele exército inteiro. Eliseu orou, dizendo, abre os seus olhos e veja, né? Deus abriu os olhos do moço e ele então viu a colina cheia de carros e cavalos ao redor de Eliseu. Eu vou ler o texto, 2 Reis 6, de 12 a 17. Respondeu um dos conselheiros, nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei, descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. E eles chegaram de noite e cercaram a cidade.
o servo do homem de Deus, levantou-se bem cedo de manhã e quando saía viu uma tropa de cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ai meu senhor, que faremos? E o profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Eliseu orou e disse: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz e olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Aparentemente, só os dois. Mas só os dois com Deus já era mais que o exército. Mas o que Eliseu fez? Ensinou aquele rapaz, aquele ajudante: olhe para o alto, olhe para o Senhor. Ore ao Senhor. Eliseu orou e Deus multiplicou o exército ao redor dele. Eliseu olhava para cima, ensinou ao seu ajudante que ele deveria também olhar para cima e não as circunstâncias. O problema é que sempre olhamos para o chão e ficamos com a nossa visão limitada. Eu convido você a olhar mais para Deus. Isso não é misticismo, não é espiritualizar tudo. É confiar em Deus. Olhar para Deus é orar. Olhar para Deus é esperar do Senhor. É esperar que Ele venha guerrear as nossas guerras e lutar as nossas lutas. Combater junto conosco. Você não está sozinho. Olhe para o alto e confie no Senhor. Terceiro lugar, seja positivo. Fica tranquilo. Seja positivo. O verso 8 diz: evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite. Isso só leva ao mal. Ou seja, fica tranquilo. Não se irrite. Tem gente que é tão negativo, tão pessimista, tão amargurado, que corrói a si e os outros. Faz mal a si e a tudo e a todos que estão à sua volta. Tem gente que é desanimador. Não é positivo. Tem gente que é desesperado. Tem gente que parece que tem uma raiva constante dentro de si. É sempre alguém revoltado, discorda de tudo, contra tudo. A Bíblia nos ensina, né, de certa forma, a não conservarmos isso dentro de nós, a sermos bondosos, aqueles que são brigões, ruins, ranhetas. Né? O cara não é a cara de um santo que nós vemos, a cara de um xerife, às vezes, querendo resolver as coisas com aquilo tudo que ele conserva dentro dele. A Bíblia nos convida a sermos bondosos, agir de maneira positiva, proativa, nunca reativa. Filipenses 4:8 tem um texto maravilhoso que diz assim, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Seja positivo. Pense naquilo que é bom, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é correto, naquilo que é puro. Pense no que é bom, cultive o que é bom e fará bem a si e os outros. Conserve dentro de si bons pensamentos. Tire da sua mente tudo aquilo que for lixo mental. Seja bondoso. Seja construtivo, seja positivo, seja alegre, seja crente e veja as coisas boas vindas de Deus para a sua vida e para a vida de outros. Veja o bem e faça o bem. Isso fará bem a você e a quem quer que seja.
É por isso que eu quero colocar essa palavra no seu coração hoje. É por isso que eu trago essa mensagem hoje. Fica tranquilo. Se você vê que o mal parece levar vantagem, fica tranquilo. Deus não perdeu o controle da história. Não deixe que essa raiva que está aí, televisiva, na internet, contamine o seu coração. Não discuta com pessoas iracundas, com pessoas maldosas, mentirosas. Não perca o seu tempo, conserve em você aquilo que é bom. Elimine da sua vida tudo aquilo que pode te contaminar. Seja positivo. Então fique tranquilo. Olhe para frente, olhe para o futuro, olhe para o alto. Confie no Senhor e seja positivo nas suas ações. Eu quero concluir a minha palavra com uma questão para que nós possamos guardar conosco. Entenda uma coisa, as pessoas são diferentes. Algumas são aparentemente mais calmas, outras mais agitadas. Ser agitado não significa ser desesperado, assim como aparentemente calmo não significa tranquilidade, pode ser timidez. Então o Salmo aqui nos ensina uma lição. Seja assertivo, ou seja, expresse as suas emoções e sentimentos sim. Tanto o Salmo 37 quanto o 73, nós vemos que os salmistas falam que estão com raiva, que não gostaram, que não concordaram até mesmo com Deus. Porque não há problema em dizer para Deus que você está indignado, que você não acha justo, que você tem medo. Não há problema. A grandeza de Deus é tamanha, é tanta, que Ele não reprime você de expressar os seus sentimentos. Porque com Ele, você e eu podemos abrir o nosso coração. Mas aprenda uma coisa. Assim como nós aprendemos com os salmos, que eu posso dizer que não gostei, que estou indignado. Eu aprendo com os salmos a confiar e aguardar o agir do Senhor, a recompensa do Senhor e a justiça do Senhor. A maioria dos salmos ensinam isso. Eu vou ler alguns salmos aqui que eu gosto muito, alguns versículos de salmos, para que você entenda isso. Eu separei alguns. Salmos 27, verso 1, diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem temerei? O Senhor é o meu refúgio, de quem terei medo? Salmo 41, coloquei toda a minha esperança no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Salmo 42, 11, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor e o meu Deus. Salmo 46, 1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza e auxílio sempre presente na adversidade. Salmo 71, 1. Em ti, Senhor, busquei refúgio, nunca permitas que eu seja humilhado. Salmo 120, 1 e 2. Eu clamo pelo Senhor na minha angústia e Ele me responde. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. E por último, o Salmo 125, verso 1, que diz assim: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não pode se abalar, mas permanece para sempre. Você está se sentindo injustiçado? Você está se sentindo prejudicado? Você entende que tem um fardo grande sobre os seus ombros? Você está indignado, revoltado, com corrupção, com desonestidade, com tanta maldade? Fica tranquilo. Não se desespere. Não empreenda uma cruzada contra uma pessoa, contra os outros. Não. Entrega o seu caminho ao Senhor
confie nele e tudo ele fará. Se você se sente injustiçado e perseguido, fica tranquilo. Lembre-se que há um Deus que cuida de você. Entregue a sua vida hoje mesmo a Ele. E Ele considerará e entenderá os desejos do seu coração. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero fazer uma oração, concluindo então essa palavra de hoje. Pai de amor, Deus bendito, te agradecemos por essa oportunidade. E que a tua palavra chegue a um coração necessitado. Se um coração está desesperado, indignado, ó Pai, em nome de Jesus, que essa palavra venha acalmar e trazer a tranquilidade, a paz, aquela paz que excede a todo entendimento, mas que traz grandeza, que traz crescimento. Visita cada família, Pai, que ouve essa palavra neste momento e que possam ficar tranquilos, porque Tu tens o controle, Pai, de todas as coisas, Tu tens a recompensa de cada um, Tu tens o controle da história. Portanto, abençoa-nos, Pai, de acordo com a Tua vontade. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém.